Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Peço licença para adentrar na tua casa. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Vamos iniciar uma semana e eu peço que você neste momento aqui, juntamente comigo, eleve a Deus uma oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, em mais um dia que o Senhor nos concede. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos permitiu acordar em mais um dia. Senhor, te pedimos neste momento que o Senhor venha nos conceder um dia de bênção, um dia de graça, um dia onde o Senhor vai manifestar a sua glória, o seu poder e o seu amor sobre as nossas vidas. Que o Senhor também venha nos conceder uma semana de bênção, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que seja uma semana de vitórias, Pai. Uma semana de momentos de alegria, Senhor, aonde o Senhor vai estar realizando, Pai, os nossos desejos, os nossos sonhos, aquilo que está no profundo do nosso coração, que somente o Teu Espírito Santo sonda e conhece, Pai. Então nós entregamos a Ti essa semana que se inicia. Pedimos a Ti que o Senhor esteja guardando a nossa vida, guardando a nossa família, guardando a nossa casa, Senhor, de todo mal, Senhor. Pedimos que os Seus anjos estejam se acampando ao redor das nossas vidas e nos livrando, Pai, de todo mal que é neste mundo, Senhor. Pai, seja conosco, Pai, nesta manhã. Ministra aos nossos corações a Tua palavra, traz ela revelada aos nossos corações, Senhor. Se há pessoas tristes nesse momento, que o Senhor venha trazer alegria, Pai. Neste momento, que essas pessoas possam sentir algo diferente, algo sobrenatural através dessa mensagem, através da Tua palavra que é viva e mais eficaz que uma espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito. Senhor, então ministra, Senhor, a Tua cura também àqueles que possam estar enfermos. Neste momento sentindo alguma dor, Senhor, vem agora com o Teu bálsamo curador e cura, Senhor. Pai, aqueles que porventura possam estar cativos e oprimidos, a Tua palavra, ela liberta, Senhor. Em nome de Jesus, então, Senhor, vem trazer libertação. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta a Tua glória e o Teu poder, Pai, neste momento, Pai, nesta manhã, Senhor, em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia neste momento. Vamos estar abrindo lá a carta aos Romanos. E hoje nós vamos estar meditando, iniciando o capítulo 8 da carta aos Romanos. Acompanhe lá juntamente comigo. A nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoção. Glória a Deus. Paulo inicia então o capítulo 8 da carta aos Romanos falando da nossa nova vida. Então no capítulo 7, Paulo ele fala que somos homens, somos carnais, somos pecadores e aquilo que não queremos fazer nós fazemos. Mas aqui Paulo está se referindo à nova vida debaixo da graça de Deus, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Que Espírito é esse? O Espírito Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Senhor Jesus nos deixou. Amém, aleluia, glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo então deixa bem especificado que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No capítulo 7, Paulo ele fala dessa luta entre a carne, que o que quero fazer não faço, porque a minha carne ela deseja o pecado, que milita contra o Espírito Santo de Deus, ao qual nós somos templo. O meu espírito, juntamente com o Espírito Santo, milita contra os desejos da nossa carne. Amém? Então, os que estão em Cristo Jesus, Paulo aqui, ele acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota, miséria e escravidão do pecado. Agora, em Romanos capítulo 8, Paulo nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo, mediante quem? O Espírito Santo, que em nós habita, ao qual nós somos o templo.
E ao recebermos o Espírito e sermos por ele dirigidos, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então Paulo está dizendo que agora temos uma nova vida, ao qual nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, do Espírito Santo em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça da lei, fomos justificados por Cristo Jesus. A justiça da lei se cumprisse em nós, justificação pela fé em Cristo Jesus, que não andamos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Para a inclinação da carne é morte, para a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Paulo então aqui está se referindo, que se o ser humano, o homem, ele se inclinar para a carne, a morte é o destino dele, a condenação e a morte. Mas se a inclinação for para o Espírito, é vida e paz. Glória a Deus. Então o homem, ele tem dois caminhos a seguir, Se ele se inclinar para a morte, o caminho é a condenação e a morte eterna. Mas se ele se inclinar para o Espírito, para as coisas de Deus, é vida e paz. Lá no versículo 5, Paulo diz: porque os que segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo aqui, ele escreve segundo a carne e segundo o Espírito. Paulo descreve aqui duas classes de pessoas então, As que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Então, viver segundo a carne aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana, pecaminosa, Ter prazer em ocupar-se com eles. Trata-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, das crises de raiva, da mentira, mas também da obscenidade de ser viciado em pornografia, em drogas, do prazer mental e emocional, em cenas de sexo, em peças teatrais, livros, vídeo, cinema e assim por diante. Tudo que é pecado, tudo que é abominação, Tudo que é inclinação da carne. E é impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo, porque a carne milita contra o Espírito. E se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e, pelo contrário, passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus. E a morte espiritual e eterna o aguarda. Aquele cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus podem esperar a vida eterna e a comunhão para com Deus. Amém? Então há dois destinos, há duas escolhas. O ser humano tem o livre-arbítrio de escolher. Se inclinar-se para a carne é morte, mas se inclinar para o Espírito é vida. E diz no versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo, ele está deixando bem claro aqui, né, que há dois caminhos a ser seguidos. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? E o destino dos que estão na carne, estão no pecado, é a morte. Mas ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita em meio ao pecado. Então, o cristão, ele precisa buscar uma vida de santidade, de santificação. Como eu falei, a santificação é algo diário. Então, precisamos buscar a santificação através de Cristo Jesus, através do sangue de Jesus todos os dias, né? Por isso que Paulo está dizendo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por quê? Uma vez que o ser humano se inclina para as coisas da carne e para o pecado, o Espírito Santo se afasta, porque Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, por isso que Paulo está dizendo, se é que o Espírito habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito Santo é um selo, né, ao qual Cristo nos deixou. Então, somos selados pelo Espírito Santo, né? Somos separados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos ajuda, é o Espírito Santo quem nos diz, né, nos dá a direção, nos guia para o caminho certo. E quando nós pecamos, quando nós erramos, o Espírito Santo é quem testifica no nosso espírito e diz: você errou, você pecou, você precisa se arrepender, né? E se não existe arrependimento e a pessoa permanece nas coisas da carne, o Espírito Santo acaba se afastando. Então, por isso que Paulo pergunta, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o nosso corpo, ele precisa ser entregue, né, para ser crucificado, para estar morto. Por que estar morto? Você vai falar, como assim estar morto? Porque quando eu estou morto, eu crucifico a minha vontade. Eu crucifico o desejo da carne para fazer a vontade de Cristo, para fazer a vontade do Espírito, né? Mas o Espírito vive por causa da justiça, né? A carne milita contra o Espírito contra a carne. O Espírito deseja as coisas divinas, o Espírito deseja as coisas de Deus e a carne deseja o pecado. Então precisamos mortificar a nossa carne para podermos viver segundo a vontade do Espírito, segundo a lei do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Que vocês meditem nessa palavra no dia de hoje, para que nós venhamos a ter uma vida realmente segundo a lei do Espírito, segundo a lei de Cristo, sendo santificados e justificados por Cristo. Amém? A justificação a qual Cristo já nos deu e a santificação que precisamos buscar todos os dias, como? Crucificando a nossa carne, crucificando o nosso eu, crucificando os desejos carnais para viver em espírito todos os dias. Amém, glória a Deus, que vocês tenham um dia grandemente abençoado. Curte e compartilha essa mensagem para que outras pessoas possam ser grandemente abençoadas no dia de hoje. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.